Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos estar falando sobre o trabalho da força-peso e da força elástica. Vamos lá comigo. Então, nosso objetivo desta aula é relembrar o que são força-peso e força elástica, entender o funcionamento do trabalho da força-peso e compreender o funcionamento do trabalho da força elástica. Beleza? O que nós vamos precisar saber nesta aula? Primeiro, conhecer os significados físicos dos conceitos das palavras força, deslocamento de distância, trabalho e energia. Precisamos que você saiba manipular as equações de primeiro grau e, se possível, tenha conhecimentos básicos de trigonometria. Beleza? Bem, para iniciar essa aula, eu vou começar a partir de três perguntinhas, certo? Na verdade, uma perguntinha com três situações aqui. Imagine três motoristas de frete que tenham modelos de caminhões e baús exatamente iguais. O primeiro deles, o Zezinho, que costuma levantar carga nos braços para colocar em seu caminhão por considerar ser a forma mais rápida de realizar o serviço. O segundo, o Tonhão, que costuma utilizar uma longa rampa para fazer menos esforço para colocar a carga em seu caminhão. E terceiro, o Chico, que gosta de levantar a carga por meio de uma roldana. A minha pergunta é, qual deles realiza o maior trabalho? Então, primeira coisa, vamos relembrar o que é trabalho e vamos relacionar isso com essa situação até o final desta aula. Beleza? Então, vamos lá. O que é trabalho, Se você olhar aqui, trabalho é uma grandeza escalar que corresponde ao produto da força pelo deslocamento. Trabalho é representado pela letra tal, que é esse Tzinho que você está vendo aqui, que é igual a força vezes distância, onde, no caso, tal é igual a F vezes D, em que nós temos tal como trabalho, medido em Joule, o F que representa a força, que é o Newton, e o D que representa a distância. Na verdade, é deslocamento, A definição correta aqui, a gente pode dizer, seria a força pelo deslocamento. Beleza? A ideia de trabalho tem alguns significados. Primeiro deles, aqui comigo, você tem que entender que trabalho representa que você está transferindo energia, certo? Então, toda vez que você está transferindo energia de um sistema para o corpo, do corpo para o sistema, você tem a realização, você tem o trabalho envolvido nesse passo. Uma segunda maneira de entender o trabalho aqui comigo, veja aqui, também é a ideia de você ter uma força que promove o deslocamento, ou seja, trabalho representa a energia gasta por uma força que promove o deslocamento. Beleza? Por isso que essa equaçãozinha, tal é igual F vezes D, certo? Beleza? Por isso que representa essa relação aqui. Mas agora nós vamos começar a ficar fazendo, nós iremos aplicar algumas situações aqui para nós. Beleza? Então, o primeiro deles é o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso depende da trajetória percorrida pelo corpo, mas depende da altura entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto atingidos pelo objeto em estudo. Então veja o que nós vamos fazer aqui, Eu estou falando que trabalho, o tal, é igual F vezes D, ou seja, força vezes deslocamento. E a gente vai lembrar que nessa situação a força é o peso, certo? Então peso vezes o deslocamento, que seria, no caso, a nossa relação com altura. Então, se eu abrir a equação de peso, que é m vezes g, eu vou ter a seguinte expressão final, que tal é igual m vezes g vezes h. Ou seja, trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura que a gente se encontra. Beleza? Então, está tudo aqui, Então, lembrando, Vamos lembrar de algumas coisas. O tal, como a gente falou, é o trabalho medido em Joule, o F é a força, o peso é força-peso, tudo medido em Newton, o D representa a distância, ou no caso, o deslocamento, o H representa a altura em metro, e o G é a famosa aceleração da gravidade, Lembrando que a aceleração da gravidade aqui na Terra está valendo 10, é aproximado, certo? A gente coloca um valor padrão de 10. Beleza. Mas veja essa situação interessante aqui. O trabalho da força-peso depende, obviamente, do seu peso e do seu deslocamento, que na subida é positivo e na descida é negativo. Então veja que doido, Você tem o seguinte, que o trabalho da força-peso é igual menos, veja que eu estou colocando esse sinal de menos ali na frente, m vezes g vezes h, no caso de uma subida. E trabalho força-peso é igual m vezes g vezes
No caso, a altura, no caso, negativa, seria uma descida. E por que essa ideia de sinal positivo e negativo? Bem, vamos lá. Imagina que eu lance um objeto para cima. Eu vou jogar uma bolinha, certo? Uma coisa simples. Joguei a bolinha para cima. O que vai acontecer, né? Pode imaginar isso. A bolinha vai subir e, obviamente, vai começar a cair novamente. Ou seja, pode cair, subir e depois cair em queda livre. O que eu estou fazendo aqui? Vocês lembram que eu falei aqui nesse momento a questão do que é um sistema? Então, o sistema nessa situação seria a massa m da bolinha com o planeta Terra. Então, quando eu estou jogando a bolinha para cima, essa bolinha, para ela poder subir, eu tenho que oferecer a ela energia cinética. Então, essa energia cinética, ela é transferida em forma de energia potencial gravitacional para o sistema, certo? Então, quando eu estou transferindo a energia do corpo para o sistema, isso representa ser negativo. Depois, esse sistema, ele transfere novamente essa energia para o corpo, certo? Através da atuação da força. No caso é força, lembra aqui comigo? A velha força-peso. Então, eu estou transferindo essa energia para o corpo, ou seja, um trabalho positivo. Então, quando eu transfiro a energia do corpo para o sistema, negativo. Quando eu transfiro aqui, comigo, do sistema para o corpo, positivo. Nesse caso, o trabalho é de uma força conservativa, porque eu consigo fazer essa troca, como eu falei para vocês. Eu estou transferindo energia do corpo para o sistema, sistema para corpo, corpo para o sistema, sistema para o corpo. Eu posso ficar fazendo isso direto. Diferente de um veículo, por exemplo, em que eu teria um trabalho de uma força dissipativa, certo? Em que, na hora que eu estou, por exemplo, acionando o freio de um carro, eu estaria transferindo a energia cinética do carro para a energia térmica, o trabalho da força de atrito em forma de energia térmica, e essa energia térmica eu não consigo recuperar novamente. Beleza? Por isso que a força-peso, ela não depende da trajetória, só depende do deslocamento neste caso, certo? E por isso que a gente diz que porque ela é uma força conservativa. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Numa competição de várias habilidades, equipes se posicionam no quinto andar do edifício e deveriam abandonar bolas para acertarem um alvo no solo. Se a massa de cada bola é de 300 gramas, considerando G como 10, e que cada andar tem 3 metros, ele pergunta qual o trabalho da força-peso. Ok? Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Lembre-se que toda vez que você faz um exercício de física, não é só uma coisa de matemática. Você tem que lembrar que você tem alguns passos. O primeiro deles é ver aquilo que é importante. Lembre-se, né? Quando você vai sair, você toma aquele banho, aquela ajeitada na cara, tudo mais, para você poder sair bonito. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu estou vendo aquilo que é importante nesse exercício. Então, eu tenho que, por exemplo, que a massa, no caso, ela é, aqui tem um errinho aqui, seria 200 gramas. Você tem aqui a questão da gravidade que vai 10 metros por segundo, e aqui a altura envolvida nesse passo, que seria 15 metros, beleza? Bem, se você for observar aqui, tá? Nós temos o seguinte, que o trabalho da força-peso é igual, como ele está descendo, eu vou colocar o sinal de menos aqui e o menos da altura também, certo? Para ficar tudo positivo. Então eu vou ter, na verdade, que o trabalho da força-peso é igual m vezes g vezes h, ou seja, o trabalho da força-peso é igual 0,2, certo? Porque aqui, só fazendo correçãozinha aqui, é 200 gramas, não é 300, então seria 0,2, que é transformado para quilo, vezes 10 da gravidade, vezes 15. Isso daria os famosos 30 joules. Ok? Então, quer dizer que eu transferi para essas bolas, no caso, para essa bola, 30 joules de energia. Né? E o que vai corresponder a esse 30 joules de energia? Lembra que eu falei para vocês? Trabalho é transferência, ou seja, eu estou transferindo energia para as bolas, por isso que elas ganham energia cinética. Tá ligado? Bem, para ver se vocês estão bagual no negócio aqui, ó, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade. Ele diz o seguinte para nós. Uma gota de chuva de massa igual a 0,10 gramas cai no ar com velocidade constante de 1 metro por segundo.
percorrendo, assim, uma distância de 100 metros. A aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo. Pergunta, calcule o trabalho realizado pela força-peso durante a queda e B, pela força de resistência do ar nessa queda. Eu vou dar um tempinho para vocês aqui e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, pimpolhada, conseguiram entender o exercício? Fala a verdade. Tá baba, né, cara? Tá baba aqui, ó, tá suave. Então, lembre-se do seguinte, sempre compartilhe a sua resposta com seus coleguinhas e com o seu prof, beleza? Então, olha aqui, ó, vamos então fazer a atividade aqui. Então, primeira coisa, a força-peso durante a queda, né? O trabalho da força-peso durante a queda. Então, nós sabemos o seguinte, a massa desses caras aqui é 0,1 grama, ou seja, convertendo para quilograma, vai ficar esse número aqui, eu vou dividir por 1000, certo? Então, 0,0001 quilograma, que deixando de uma forma mais elegante, né? Vamos deixar aqui na ordem de base 10, 10 a menos 4 quilos, né? Lembrando como é que eu faço isso? Muito simples, prof. Eu ando 4 casinhas até formar o 1, que é o número que tem aqui na frente. 1, 2, 3, 4, beleza? A velocidade dele vale 1 metro por segundo, a altura 100 metros e a gravidade, né, é da Terra, vale 10, ok? Então, com essas informações aqui, ó, suave calcular o trabalho da força-peso. Então, você tem que o tal do peso é igual mvg vezes h, ou seja, tal, que é trabalho, é igual a 10 elevado a menos 4 vezes 10 da gravidade vezes 100 da altura. Arrumando aqui, ó, aqui a gente fez de uma outra forma, nós colocamos tudo em base 10, né? Tudo para ficar bonito, né? Então você teria, por exemplo, trabalho é igual a 10 a menos 4 vezes 10 elevado a 1, certo? Porque 10 é 10 elevado a 1 e 100 é 10 elevado ao quadrado. E aí o que a gente faz, né? Velha regrinha da matemática, lembra aqui, ó, comigo, ó? Conserva-se a base e somos os expoentes, né? Então, você aprendeu lá no ensino fundamental isso aí, cara. Você, quando tem uma multiplicação de números, né, que tem a mesma base, você irá fazer o quê? Conservar a base e somar os expoentes. Então, somando menos 4 com 2, fica menos 1. Ou seja, trabalho da força-peso é igual a 0,1 joule, certo? Então, essa é a energia transferida para cada objeto deste. E é positivo, porque é uma descida, certo? Então, o trabalho está de uma força-peso que será positivo, ou seja, estou transferindo energia do sistema para o corpito. Beleza.
E agora, o item B, a força de resistência do ar nessa queda, né? Então, o que a gente teria aqui, ó? Então, nesse caso, a força resultante vai ser a própria força-peso. Por quê? Você vai perceber que depois de um certo ponto, a gotícula, no caso, ela começa a ter uma velocidade constante, não tem mais atuação da... Existe a atuação da aceleração da gravidade, obviamente, porque existe peso, mas a resultante que nós temos ali vai ser nula, certo? Então, na verdade, né, a força de resistência do ar é igual a força-peso, por isso que eu fiz FR, né, que é força de resistência igual ao peso, ou seja, força de resistência igual a vezes G, e você calculando aqui, né, nós vamos ter no caso que a força de resistência do ar seria 10 elevado a menos 3 newton. E aí, de novo, aplica-se a equação do trabalho. Então, o trabalho da força de resistência é igual a menos FR vezes H, ou seja, tal da força de resistência é igual a menos 10 na menos 3 vezes 100. E aí faz o mesmo processo que a gente fez antes, né? Eu transformei aqui o 100 em base 10, conserva a base, somos expoentes, então nós vamos ter aqui que tal é igual a menos 10 a menos 3 vezes 10 elevado ao quadrado, tal do peso é igual a menos 10 a menos 1, ou seja, o trabalho nesse caso vai ser menos 0,1, né? Então aqui você vai ter tudo força resultante, certo? Melhor dizendo, força de resistência ali. Beleza? Então percebam que nessa situação aqui, tanto o trabalho da força-peso como o trabalho da resistência, eles acabam cancelando, né? Eles acabam anulando o outro, e é por isso que o objeto mantém velocidade constante. Como a resistência do ar atrapalha a queda da gota, o trabalho da força de resistência do ar será negativo. Beleza? Tranquilo? Show de bola! Vamos fazer algumas aplicações aqui. Física aplicada à saúde. Já notou que em academias de ginástica e clínicas de fisioterapia existem equipamentos que utilizam elásticos? Tanto para fortalecer os músculos quanto para tratar a saúde, a força que uma pessoa faz para esticar o elástico aumenta quanto mais este se distende. A força elástica atua com um sentido contrário à força muscular. É possível fazer um esquema gráfico da força elástica do aparelho utilizado pelo paciente no slide, né, anterior em função da distensão. Então veja o que acontece aqui, ó. Olha essa imagem que está acontecendo. O nosso colega aqui ele está fazendo uma força muscular para, por exemplo, para a esquerda, e a força elástica está fazendo uma força para a direita, certo? E nós vamos perceber que nessa situação aqui, você percebe que a força elástica ela vai aumentando ao longo de quanto mais se distende, ou seja, mais força eu crio, quanto mais eu estico o elástico, certo? Então podemos dizer que o trabalho da força elástica é igual ao valor da área do triângulo, né, do triângulo retângulo formado ali, marcado em cinza por esse gráfico. Por que eu posso fazer isso, né? Porque trabalho, eu sei que é força vezes distância. Então uma das técnicas que eu posso fazer é igualar a área do gráfico, no caso, tendo essas duas grandezas físicas, e dizer que essa área representa, né, a nossa outra grandeza, ou seja, nessa situação representa o trabalho. Então, como isso aqui é um triângulo, eu vou lembrar da área de triângulo, né? Você deve ter lembrado lá da escolinha. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2, onde que a base, nesse caso, é o deslocamento, a altura seria a força elástica. Então, eu posso dizer que o nosso trabalho é igual a força elástica vezes x sobre 2. Lembrando que a força elástica é a famosa lei de Hooke, certo? Onde que nós temos que é igual a kx, eu vou ter que trabalho é igual a k vezes x, que é o deslocamento, né, que é a base, vezes x, que é a distensão, que seria a mesma coisa, sobre 2. E aí, dando aquela arrumadinha, eu vou ter o seguinte, que o trabalho vai ser igual a mais ou menos k vezes x ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, essa é a formulazinha que eu utilizo para poder determinar quanto de energia ou quanto de trabalho um elástico está armazenando ou desprendendo em cima de um sistema. Beleza? Agora eu vou fazer com vocês uma outra atividade aqui, que diz o seguinte: ao ser esticada em seu tamanho original, de 10 centímetros para 12 centímetros, uma mola exerce uma força elástica de 40 newtons. Em relação a essa mola, determine a sua constante elástica e depois determinar o modo do trabalho dessa força elástica em joules.
Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem isso aqui, daqui a pouco a gente volta. E aí, conseguiram? Conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Olha aqui, ó, suave. Então, lembre-se de compartilhar sua resposta sempre com os coleguinhas aí, não esqueça disso, hein? Então, olha aqui, ó. Primeira coisa, calculando essa tal de constante elástica medida em Newton por metro, né? Porque é a unidade oficialzinha. O que eu vou fazer? Queridos, tira os dados. Eu sei de uma coisa. Eu sei que a mola, na sua posição inicial, estava em 10 centímetros, ou seja, 0,1. Na posição final, é 12 centímetros, que é, no caso, 0,12. Certo? A força elástica é 40 newtons e eu vou querer saber o K. O que eu vou fazer, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar a lei de Hooke, né? A gente fez isso já em momentos anteriores. Então, você tem aqui que a força elástica é igual a Kx, ou seja, se eu isolar o K, eu vou ter que K é igual a força elástica sobre o deslocamento, ou seja, FL, né, força elástica, sobre X. E aí eu vou ter K igual, no caso, a força 40, e o X é a diferença entre as posições aqui, ou seja, 0,12 menos 0,1. E aí, resolve isso aqui, né? Ou seja, K igual a 40 sobre 0,02, não erra as contas aí, gurizada, e o nosso K vai ser igual a 2.000 Newton por metro. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora o seguinte, vamos calcular o módulo de trabalho dessa força elástica em Joule, né? Então o que a gente faz aqui, ó, temos os mesmos dados, certo? E vamos aplicar a equaçãozinha de trabalho. A gente já fez isso, né? Ou seja, tal da força elástica é igual a kx² sobre 2. E aí faz a substituição dos nossos valores, ou seja, tal trabalho é igual a 2.000, que é o K que a gente calculou anteriormente, vezes 0,02 ao quadrado sobre 2. E aí, meus queridos, é a velha matemática que a gente conhece aqui, a velha matemática. Vamos resolver da melhor maneira que você acha. Eu, por exemplo, eu trabalho tudo com número corrido, né? Ou seja, número decimal e tudo mais. Então vai ficar tal é igual a 2.000 vezes 0,0004, não confundo quantidade de zeros ali, sobre 2. Ou seja, se eu fazer a multiplicação assim, eu vou ter que trabalho é igual a 0,8 sobre 2, ou seja, o trabalho da força elástica é 0,4 joules. Beleza? Então essa é a energia acumulada, essa é a energia transferida para o sistema pela mola. Beleza, então temos aí. Então o que vimos hoje, que o trabalho da força-peso depende da altura, mas depende da trajetória percorrida pelo corpo. O trabalho da força elástica pode ser construído em cima da lei de Hooke.
Então, aqui se encontram nossas referências e até um breve momento, pessoal. Tchau, tchau.